cristão leitor das Escrituras. Eu quero falar nessa noite sobre a cultura de Jesus, que é o tema que nós estamos desenvolvendo em uma série de ministrações. Hoje é a 4ª ministração, mas eu gostaria que você observasse o quanto que a cultura de Jesus promove encontros transformadores. Diga isso comigo: Jesus promove encontros transformadores. E eu oro para que essa noite seja uma noite que Ele promova esse tipo de encontro aqui para nós. Encontros que nos transformem. Sabe aquele tipo de encontro que mexe com a nossa estrutura? Que faz a gente não ficar no mesmo lugar? Que aperta e gera em nós um incômodo e um desconforto, a ponto da gente se movimentar? Essa é a minha oração para essa noite. João capítulo 3, verso 1 a 3, diz a palavra: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Eu gostaria que você lesse novamente o versículo 3, na conta do 3. 1, 2, 3. Nós estamos no primeiro ano da vida de Jesus, desde o início do seu ministério. Ele começa o seu ministério com 30 anos e a sua vocação é exercida de forma muito meteórica, muito rápida. Em 3 anos, Jesus atinge o auge da popularidade, ele atrai o auge da perseguição e do ódio dos religiosos, e ele é sentenciado brutalmente, covardemente, a uma morte horrenda, uma morte de cruz. Tudo isso num espaço de 3 anos. E esse episódio que nós acabamos de ler acontece no primeiro ano do ministério de Jesus, quando ele estava naqueles primeiros movimentos, conectando os primeiros discípulos à missão que o Pai havia lhe confiado. Jesus já tinha passado por Nazaré, onde ele cresceu, já tinha passado pelo Rio Jordão, onde ele foi batizado, já tinha passado pelo deserto da Judeia, onde ele foi tentado pelo diabo. Ele já tinha chegado em Galileia, e numa cidade da Galileia chamada Caná, onde ele transformou água em vinho, o seu primeiro milagre. Jesus já tinha chegado em Cafarnaum, e por se aproximar a época da Páscoa, Jesus sobe para Jerusalém. E nesse momento, em Jerusalém, Jesus terá um encontro transformador com Nicodemos. A cultura de Jesus é uma cultura construída através de encontros transformadores. A pergunta que merece a atenção nossa aqui nessa noite é: quem era Nicodemos? Para a gente entender o tipo de encontro que Jesus teve com ele, primeiro eu tenho que entender o personagem que é Nicodemos. Nicodemos, segundo a palavra, ele é príncipe dos judeus. Capítulo 3 de João, em verso 1 diz isso, que ele era um fariseu principal ou líder na sua sinagoga. Em segundo lugar, Nicodemos era um observador da lei e tinha discernimento, porque no versículo 2 de João capítulo 3, está escrito que ele vai de noite ter com Jesus, e quando ele se encontra com Jesus, ele faz a seguinte afirmação: mestre ou rabi, bem sabemos que você é vindo de Deus. Em outras palavras, o Nicodemos, ele se encontra com Jesus e ele diz: olha, Jesus, eu estava observando você, eu estava observando os seus ensinos, os seus discípulos, os seus milagres, e eu cheguei a uma conclusão: você é alguém enviado por Deus, porque ninguém pode fazer o que você faz se não for enviado por Deus. Então Nicodemos era alguém que tinha discernimento, era um líder,
mas o Nicodemos era imaturo. Diga comigo, Nicodemos era imaturo. Olha o que diz o versículo 9 de João 3. Nicodemos responde e disse-lhe: como pode ser isso? E aí no 10 está escrito: Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não sabes isto? Em outras palavras, Jesus está falando sobre o novo nascimento para Nicodemos. E naquele momento, o Nicodemos, ele faz uma interrogação: como é que um homem pode nascer de novo? Como é que alguém, sendo velho, adulto, pode voltar a ser criança e entrar no ventre da sua mãe de novo? E aí Jesus dá uma dura nele, mais ou menos assim: pô, Nicodemos, você é mestre em Israel, você conhece a lei, e você não sabe distinguir o que é o novo nascimento? Então ele era imaturo, mas também ele era justo, porque a palavra vai dizer em João 7, 50 a 51, que Nicodemos era um daqueles que perseguia Jesus. Aliás, ele fazia parte do grupo do Sinédrio que perseguia Jesus. Só que quando Jesus estava sendo perseguido pelo Sinédrio, o Nicodemos não consentiu com essa perseguição. Tanto é que ele pergunta para os membros do Sinédrio: a nossa lei condena um homem sem primeiro ouvir? Então, Nicodemos, ele tinha um histórico. Quem era Nicodemos? Era um líder, era alguém observador, tinha discernimento, era alguém imaturo, mas era alguém justo também. E este Nicodemos, ele se depara com Jesus e tem um encontro que vai mudar a história da sua vida. Nicodemos tem um encontro com Jesus. E nesse momento a gente percebe que a cultura de Jesus começa a fazer parte da vida de Nicodemos, porque Nicodemos se permitiu ter um encontro transformador com Jesus. Preste atenção nisso. A cultura de Jesus só vai fazer parte da vida daqueles que se permitem ter um encontro transformador com Jesus. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, irmãos, que é impossível a gente se encontrar com Jesus e se permitir ser tocado por Ele, e se permitir ser transformado pela palavra dEle, e se permitir sermos transformados pelo poder dEle e a gente ficar as mesmas pessoas. É impossível isso acontecer. Quando a gente se encontra com Jesus, a nossa vida sofre uma revolução, a nossa vida é transformada, a nossa vida experimenta algo novo. Quando a palavra diz que quem está em Cristo é uma nova, veja, a expressão é quem está em, percebe? Não é quem conhece, não é quem ostenta o título de religioso, não é quem caminha com a Bíblia debaixo de braço, não, a expressão é quem está em Cristo é uma nova criatura. Ou seja, o potencial da transformação que tem quando a gente se permite se conectar com Jesus é extraordinário. Por que que isso é importante, igreja? Porque nós vivemos um tempo onde há muitas pessoas que são boas na sociedade. Você sabia que há muitas pessoas que são muito decentes, que se for para dar aula de moral, elas podem subir aqui nessa tribuna e falar sobre moral, porque são pessoas autoridades em moral. Elas são decentes, elas são boas pagadoras, elas cuidam dos seus filhos, elas cuidam da sua saúde, elas cuidam do seu ciclo de relacionamento, e elas são pessoas altamente decentes. Pode subir aqui e dar uma aula para todos nós. Mas veja, ser decente não significa ser nascido de novo. Quando a gente anuncia a necessidade do homem se encontrar com Jesus, nós falamos que todos pecaram e que todos estão destituídos ou separados da glória de Deus. O que isso quer dizer? Quer dizer que por mais decente que a pessoa seja, ela é uma pecadora. A Bíblia é a verdade.
É engraçado que quando a gente fala de Jesus para algumas pessoas, elas dizem assim: não, eu não preciso não, eu não matei ninguém, eu não roubo, eu não prejudico ninguém, eu só bebo socialmente no fim de semana, eu nunca trapaceio, eu não puxo o tapete de ninguém, eu não preciso de Jesus. Quando na realidade, por mais decente que você seja, se você não tiver Jesus, você está a caminho do inferno. Essa é a verdade da palavra. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Gabriel, Henrique, Tonico, Joed, todos nesse auditório. Não há uma exceção sequer. E se nós não nos conectarmos a essa realidade, a gente acha que a nossa decência e a nossa moral é o que vai garantir a nossa entrada nos céus, e não vai. Porque posso ser honesto com você, irmão, se há alguém moral aqui, esse alguém é esse camarada do capítulo 3 de João. Pensa num homem de moral elevada, Nicodemos. Pensa no homem que todos os homens de Israel olhavam para Nicodemos e falavam: meu Deus, um dia eu quero ser como esse homem, hein? Admirável, um pai exemplar, um conhecedor da lei como ninguém outro, alguém que pratica a misericórdia, que é generoso, alguém que é cheio de compaixão. Um dia eu quero ser com Nicodemos. Nicodemos era a referência, por isso o título principal entre os judeus. Ele era uma referência moral, mas não uma referência espiritual. Há muitas pessoas decentes e honradas, mas que precisam viver uma experiência com Jesus. Nicodemos, ele sabia que só um encontro com Jesus poderia transformar a vida dele. E aí, Nicodemos tem esse encontro e experimenta o novo nascimento. A pergunta que a gente quer trazer para essa mensagem é: o que é o novo nascimento? Você que conhece as Escrituras, você que lê a Bíblia, participou de escolas bíblicas dominicais, você que participou de cursos teológicos, você que folheia as Escrituras e entende um pouco da Bíblia, sabe que o novo nascimento é uma experiência de transformação profunda, interior do ser humano. Só que na realidade o novo nascimento, ele tem duas aplicações que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui nessa noite. Primeira aplicação: o novo nascimento é algo radicalmente novo. Diga isso comigo: o novo nascimento é algo radicalmente novo. João capítulo 3 e verso 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo, não pode ver. A palavra aqui, no original grego, para o novo nascimento, é anotem. Anotem é uma palavra que significa algo absolutamente novo, algo inédito, algo que nunca existiu. Jesus estava falando: Nicodemos, você precisa experimentar algo novo, inédito, algo que você nunca viveu. Jesus estava dizendo para Nicodemos: Nicodemos, você precisa de uma ressurreição, porque no estado que você está morto. A ideia de Jesus era mostrar para Nicodemos que ele precisava reagir, que ele precisava viver uma nova experiência, e Paulo entendia isso muito bem. Por isso que em Efésios capítulo 2, quando ele vai pregar, e aliás enviar uma carta para a igreja de Éfeso, ele diz no versículo 1, que o Senhor nos vivificou estando mortos em pecados e ofensas. O que é o novo nascimento? É uma experiência de ressurreição.
O que é um novo nascimento? É uma experiência nova, inédita, inesquecível, que nunca vivemos antes. Essa experiência que Nicodemos estava vivendo promoveu uma transformação de dentro para fora. Nicodemos passou a ter um novo coração, uma nova mente, um novo nome, uma nova pátria, novos desejos, novos gostos e novas preferências. Irmão, quem nasce de novo, nasce tudo de novo. Tudo. Uma pessoa que nasce de novo, ela tem uma nova mente. Não vai dar tempo da gente explorar isso na Bíblia, mas Romanos 12 diz que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas devemos nos transformar pela renovação do nosso entendimento, novamente. A pessoa que nasceu de novo tem uma nova mente, tem um novo nome. A pessoa que nasceu de novo tem uma nova pátria, tem novos desejos. Se antes o desejo era desagradar a Deus, o desejo agora é agradá-lo. Se antes o desejo era fazer o mal para as pessoas, o desejo agora é fazer o bem para as pessoas. Se antes o desejo era roubar, como Zaqueu roubava, está escrito em Lucas 19, o desejo agora é restituir as pessoas pelo prejuízo que eu causo. Isso é novo nascimento. Isso é mudança de vida. Muito tempo a igreja evangélica se equivocou, porque muitos achavam que novo nascimento era mudar de religião, era deixar de ser católico e agora ser evangélico. Isso não é novo nascimento. Novo nascimento não é mudança de religião. Novo nascimento é mudança de mente, mudança de coração, mudança de desejo, mudança de atitudes. Isso é um novo nascimento. E Jesus deixa isso muito claro para Nicodemos, que uma pessoa só pode ver o reino de Deus, que uma pessoa só pode ter a vida eterna, se o Espírito Santo implantar algo que não tenha origem na terra, mas que a sua origem seja dos céus. É só algo dos céus que pode nos levar para lá. Pastor, e as nossas boas obras? Pastor, fiquei sabendo que essa igreja entregou mais de 1.000 cestas no meio da pandemia, mais de 1.600 cestas no meio da pandemia. Irmão, tudo isso faz parte. A gente não faz boas, a gente não coleta agasalhos, a gente não cuida de famílias carentes, a gente não dá suporte às famílias para cuidar das crianças, a gente não cuida das pessoas mais experientes, as idosas, porque a gente quer alguma coisa, a gente faz porque já é o nosso DNA, já é a nossa identidade, a gente não faz para ser, nós fazemos porque já somos. Já somos o que, pastor? Nascidos de novo. Somos novas criaturas. Se antes o egoísmo me dominava, agora o que me domina é o altruísmo. É eu pensar no próximo. É eu tirar os olhos do meu próprio umbigo e ver que tem muita gente passando necessidade. Isso é novo nascimento. Se a gente ainda tem uma mentalidade muito egoísta, muito vem a nós, isso é um sinal de que eu não nasci de novo. Isso é um sinal que talvez eu só troquei de religião, mas não nasci de novo. O nascido de novo tem outro coração, tem outra mente, tem outras atitudes. E é isso que Jesus está dizendo para Nicodemos. Nicodemos, você precisa ser outro cara. Você precisa ser outro. Tudo que você faz é maravilhoso, mas não tem nada a ver. Já estamos na conclusão, já? Vocês querem cortar o meu tempo aqui? Eu estou na introdução. Meu Deus. Segura aí. Tá bom. Então, primeiro ponto, o que é o novo nascimento? É algo radicalmente novo. Segundo ponto, o que é o novo nascimento? Diga comigo, o novo nascimento é uma obra exclusiva de Deus. Irmão, ninguém
pode operar o novo nascimento, a não ser Deus. Só Deus. Olha o que diz o versículo 4, 5 e 6 de João 3. Versículos 4, 5 e 6 de João 3. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Versículo 6, vocês podem ler? 1, 2, 3. Você percebe que a conversa gira em torno de nascimento da água e do Espírito e nascimento da carne. Jesus está falando de um nascimento, novo nascimento espiritual, e Nicodemos está falando sobre algo totalmente diferente. Ele está falando sobre um novo nascimento natural. Tanto é que ele interpreta assim. Ele pergunta como é que um homem pode nascer sendo já velho. A ideia aqui é que Jesus estava falando sobre algo que vem do alto, ou seja, uma operação, uma intervenção divina para gerar vida no ser humano. O ser humano não é capaz de produzir vida por ele mesmo. O ser humano não tem condições e recursos de produzir saúde por ele mesmo. Tem que ser algo que venha dos céus para a terra. Não é algo criado aqui, é algo que vem de lá para cá, e é isso que Jesus está dizendo. Em outras palavras, Jesus está dizendo para Nicodemos: só o Espírito de Deus pode dar vida àquilo que está morto. Você lembra de Ezequiel 37? A palavra conta que Ezequiel é transportado a um vale de ossos secos, e quando ele vê aquele vale de ossos secos, o Senhor começa a perguntar para Ezequiel: poderão viver esses ossos? E o que Ezequiel responde? Tu sabes. E o Senhor lhe dá um comando, o Senhor diz: profetiza. Em outras palavras, Ezequiel, libera uma palavra que vai sair do céu, vai alcançar a terra e vai gerar vida naquilo que está morto. Não tem como gerar vida se for da terra. É isso que o Senhor está dizendo para Ezequiel. Tem que vir um comando dos céus que alcança a terra e faz produzir vida. E é isso que Jesus está dizendo para Nicodemos. Nicodemos, a vida só pode vir do alto. Só eu posso devolver a vida a vales de ossos secos. Isso é tão especial, gente. Quando a gente fala sobre novo nascimento, e a gente enxerga que é uma obra exclusiva de Deus, a gente reconhece a nossa impotência e a nossa incapacidade. Em outras palavras, você não consegue gerar o novo nascimento. Eu não consigo gerar o novo nascimento. Só para se ter uma ideia, tem um pensador cristão que ele chegou a dizer o seguinte: é mais fácil um leão se tornar vegetariano do que um ser humano conseguir nascer de novo pelo seu próprio esforço. Como é que um leão vira vegetariano? Alguém já viu essa história? Irmão, leão que é leão, sabe o que acontece? Ele morre de fome quando ele não caça e não captura. Nas savanas africanas, às vezes eles passam temporadas atrás de caças, e quando ele não pega e não captura uma presa, mesmo tendo relva, vegetação, ele morre de fome, mas não come mato, porque a natureza do leão é comer, ele é carnívoro. Então esse pensador cristão disse o seguinte: é mais fácil um leão se tornar um vegetariano do que uma pessoa nascer de novo pelo seu próprio esforço. A gente não pode nascer de novo, a gente não tem capacidade de fazer isso, a gente é impotente, estamos com mãos amarradas. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O salário do nosso pecado é a morte,
Mas o apóstolo Paulo diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Temos a vida eterna garantida não pelo que eu fiz, mas por aquilo que Ele fez por mim. Então, novo nascimento é uma obra exclusiva de Deus, não é nossa. E é nessa direção que Jesus está apontando para Nicodemos. É nessa direção que Jesus está apontando para nós aqui nessa noite. Essa direção. Eu quero terminar mostrando para você o que é o novo nascimento, em algumas expressões muito rápidas. 5 expressões sobre o que é o novo nascimento. Vamos lá. Primeira expressão. Novo nascimento não é ser bem-sucedido, é ser sucedido por uma nova natureza. Uma obra exclusiva de Deus. Tem muita gente que pensa assim, eu vou para a igreja porque eu vou ser bem sucedido, eu vou ficar rico. Não vai, gente. Deixa eu já rasgar o verbo aqui. Não vai. Se brincar, você vai ficar mais pobre. É porque a palavra de Deus ensina que nós somos mordomos de tudo que o Senhor nos concede. Nada é meu, tudo é dele. Acho que foi a Paula falando hoje de manhã, falou que nem a nossa vida é nossa, a nossa família não é nossa, nada é nosso, tudo é dele. Tem essa ideia de, olha, vem, irmão, nós já estamos um pouquinho, a igreja brasileira já cresceu um pouquinho, já amadureceu um pouquinho. Essa história funcionava lá na década de 90, lá nos anos 2000, mas nós estamos em 2022, desculpa. Não cola mais. Venha para Jesus que você vai ficar rico. Vai uma pipoca. Não vai. Mentira. Tá? Mentira. Venha para Jesus que você vai encontrar o propósito para a sua vida. E no propósito da sua vida, o seu Senhor prometeu que se você buscar o reino dele e a justiça dele, todas as demais coisas ele vai acrescentar na sua vida. Isso é Bíblia. O resto, irmã, é invenção. É invenção. Então, novo nascimento não é uma ideia de ser bem-sucedido. Novo nascimento é ser sucedido por uma nova natureza. A natureza velha do Gabriel sai de cena e entra em cena a natureza nova, gerada segundo Cristo. Número 2. Novo nascimento não é... Pode passar a próxima, por favor. Novo nascimento não é ter um profundo conhecimento da Bíblia. Novo nascimento é ter o quê, gente? Irmão, Deus me deu uma graça, que eu amo Ele, eu vou agradecer Ele até o último dia de vida. Eu amo a palavra de Deus, amo as Escrituras, conheço as Escrituras, mas eu também pratico as Escrituras. Só que se você tiver uma escolha a fazer entre conhecer muito a Bíblia ou praticar muito a Bíblia, eu vou te dar uma dica, fica com a segunda. É melhor que você não conheça tanto e pratique muito, do que você conheça muito e pratique pouco. A palavra diz que o juízo de Deus vai ser com rigor mais intenso para aqueles que conheciam e não praticavam. Em Tiago está escrito que aquele que sabe qual é o bem e não faz, comete pecado. Então é melhor que você não conheça tanto a Bíblia, mas que você pratique muito, do que você conhecer muito e não pratica nada, ou pratica pouco. Então, novo nascimento não é uma garantia de que você vai ser profundo na Bíblia, é uma garantia de que uma pessoa nascida de novo tem uma disposição intensa de viver a Bíblia. Meu Deus, hoje eu não alcancei, mas amanhã eu vou viver essa verdade. Essa semana eu não consegui, mas semana que vem eu vou liberar perdão. Essa semana eu não consegui ajudar o necessitado, mas semana que vem eu vou ajudar. É uma busca contínua, ininterrupta, que não se acaba. Isso é um novo nascimento. Agora, tem gente que conhece a Bíblia torta e à direito, de Gênesis a Apocalipse. Você cita 2 versículos, a pessoa cita 50, mas não pratica nada. Isso não é novo nascimento.
Novo nascimento é diferente. Terceira afirmação: novo nascimento não é ser uma pessoa religiosa, é ser uma pessoa que rejeita as trevas e o pecado. Quem nasce de novo, não é porque mudou de religião, era espírita e virou crente, era católico e virou crente, era budista e virou crente. Isso não é novo nascimento. Novo nascimento é uma característica de que eu assumi uma nova natureza, e por causa dessa nova natureza, eu rejeito as trevas, eu rejeito o pecado não combina mais com a minha vida, as trevas não combinam mais comigo, e eu rejeito esse negócio. Irmão, se as trevas e o pecado ainda é muito, muito agradável para mim, isso pode ser um sinal de que eu não nasci de novo. Se as trevas e o pecado, as tentações são muito agradáveis para mim, isso pode ser um franco sinal de que eu preciso me arrepender e nascer de novo. Em quarto lugar, novo nascimento não é ocupar cargo de liderança na igreja. Novo nascimento é ocupar a posição de servo no reino de Deus. Irmão, de verdade, os maiores escândalos que a gente tem no meio evangélico são de pessoas que estão ocupando posição de liderança. Eu recebo e converso com alguns irmãos que estão tristes, porque falam: pastor, eu nunca pensei que alguém que pregasse a palavra vivia esse estilo de vida. Eu nunca pensei que alguém que exercia a função de liderança na igreja fazia isso. Eu recebo e converso com muitas pessoas frustradas, chateadas, aborrecidas, escandalizadas, por causa de pecados cometidos por pessoas em posição de liderança. Preste atenção em algo: estar numa posição de liderança não é garantia de que uma pessoa nasceu de novo. Sabe qual é a maior garantia, a maior evidência de que uma pessoa nasceu de novo? Não é ela ocupar uma posição de liderança, é ela ocupar uma posição de servo no reino de Deus. Servo. Isso é uma garantia. Nascidos de novo gostam de servir. Nascidos de novo, eles sabem que assim como Jesus não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, o nascido de novo tem essa convicção: eu nasci para servir e vivo para servir. Essa é a ideia de um novo nascimento para alguém que serve no reino. E em quinto e último lugar, novo nascimento não é uma reforma moral. Novo nascimento é uma decisão de viver um estilo de vida radical. Radical. Irmãos, não é sobre mudar o que eu faço, é sobre ter uma mudança radical na minha vida, uma mudança transformadora. Jesus se encontra com Nicodemos e diz: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Você é um cara legal, um cara de boa moral, um cara de boa índole, mas você precisa nascer de novo. O que Jesus está promovendo para nós aqui, irmãos, uma oportunidade de ter um encontro com a sua presença, a presença de Jesus. E a minha oração é que a gente saia deste lugar como Nicodemos saiu da presença de Jesus, transformado, nascido de novo, não nascido da carne nem do sangue, mas nascido do Espírito, da água e do Espírito. Feche seus olhos. Pai, obrigado pela sua palavra. Obrigado, Senhor, porque assim como o Senhor encontrou Nicodemos um dia, o Senhor nos encontra nessa noite. Não foi nós que viemos a este lugar, mas o Senhor nos trouxe aqui. Alguém nos convidou, uma curiosidade brotou no nosso coração,
Alguém falou sobre esse culto e despertou em nós curiosidade, então estamos aqui, porque na verdade o Senhor nos atraiu a este lugar. O que nós queremos nessa noite, Senhor, é ter um encontro com a sua presença. Não queremos a religião, porque a religião é pesada. Não queremos as regras morais, porque as regras morais não produzem transformação. Nós não queremos, Pai, os aplausos, não queremos os reconhecimentos, porque nada disso substitui a necessidade de nascermos de novo. Por isso eu te peço, Senhor, opera o maior de todos os milagres, o milagre chamado novo nascimento. Pai, nós queremos ser homens melhores, mulheres melhores, nós queremos ser pais melhores, filhos melhores, nós queremos ser funcionários melhores, nós queremos ser patrões melhores, nós queremos ser cidadãos melhores, vizinhos melhores, mas tudo isso, Senhor, é impossível de acontecer se não nascermos de novo. Opera esse milagre nessa noite, muda a nossa natureza. Só o Senhor pode mudar a natureza das coisas. Só o Senhor transforma água em vinho, e só o Senhor transforma velhos homens em novos homens. Muda a nossa natureza, Senhor. Muda o nosso pensamento, muda o nosso sentimento, muda as nossas vontades nessa noite. Igreja, se coloca de pé. Eu gostaria que você continuasse orando, porque parte da cultura de Jesus é promover o novo nascimento, e Ele quer fazer isso, Ele está aqui, Ele está disponível, mas a gente precisa se permitir. Então, à medida que você ora, se permita ter esse encontro com Jesus para nascer de novo, para nascer do Espírito. Nós continuamos orando, Pai, nós continuamos pedindo, opera, realiza, trabalhe nosso coração, trabalhe nossa mente, assim como o Senhor fez com Nicodemos, faz com o teu povo, realiza esse milagre, Senhor, assim como o Senhor fez com Zaqueu, faz com o teu povo, assim como o Senhor fez com Paulo, quando a luz resplandeceu sobre ele, resplandece a tua luz sobre nós nessa noite. Brilha a tua luz sobre nós, Senhor, e nos transforma em novas criaturas, pessoas geradas pelo Espírito, geradas de novo, geradas não da vontade da carne ou do sangue, mas geradas da vontade do Espírito, Senhor. Faz isto em nós, renova em nós esta alegria da salvação, renova em nós a alegria do novo nascimento, renova em nós a alegria de pertencer ao Senhor. Oh Deus, nós clamamos por isso nessa noite, clamamos pelo poder do alto, pelo poder do Espírito, clamamos pelo quebrantamento, pela rendição, clamamos, Pai, para que os nossos corações estejam rendidos a essa experiência. Tira os corações de pedra e coloca corações de carne. Substitui a dureza do nosso coração por um coração sensível, quebrantado, disponível. Faz algo novo em nós, Senhor. Faz algo novo em nós. Irmão, se você pode levantar suas mãos, e se você, por uma atitude de fé, pode agradecer pela mudança que chega aí na sua vida, pela mudança que chega na sua mente, pela mudança que chega nos seus sentimentos, erga as mãos e agradeça ao Senhor. Erga uma voz de gratidão nessa noite. Erga a sua voz em gratidão nessa noite. Diga muito obrigado. Diga graças te dou, Senhor, pela mudança que só o Senhor pode operar, pela mudança que só o teu Espírito pode realizar. Seja adorado, Senhor, seja entronizado. Nós te agradecemos, porque só o Senhor pode fazer isso em nós, só o Senhor pode fazer isso em nós. Glória ao teu nome,
glória ao teu nome. Glória ao teu nome. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Aleluia, aleluia, Senhor, te amo. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar, Deus, quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a tua vida, que a minha vida seja a tua vida, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Senhor, que a nossa vida seja a tua vida, Senhor. Nós queremos a tua vida em nós.
Cristo em nós é a esperança da glória. Que o Senhor alimente a esperança para dias difíceis, para dias turbulentos que nós vivemos. Que o Senhor renove a alegria, a paz. Que o Senhor renove as forças do teu povo. Que o Senhor renove o ânimo, a coragem, a ousadia. Que o Senhor renove, Pai, uma mente sóbria, desprendida das trevas, desprendidas do pecado, para escolher a sua vontade. Ó Deus, que a sua vida esteja ativa e fluindo em nossas vidas, para a sua glória, para o seu louvor, em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus.